Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E num exercício de hipóteses, imagine o que seria hoje do Brasil sem a atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. E, mais especificamente, a atuação de Alexandre de Moraes, que se tornou a cara do STF e deu ao Supremo Tribunal Federal uma inédita maioria nas avaliações positivas em relação às negativas. E isso não é um chute meu, é resultado da pesquisa Atlas Intel, feita nesse sentido para aferir a popularidade do STF e para aferir dentro do STF quem é o ministro que vem alavancando essa força política que o STF vem adquirindo. E realmente não há nada demais em o STF estar adquirindo essa força política por uma única e simples razão. Para enfrentar o problema político que é o golpismo da extrema-direita, era preciso que houvesse um rosto, uma imagem daquele que responde pelo cumprimento das leis no Brasil. Alexandre de Moraes teria tudo para se intimidar, porque realmente ele se tornou objeto do ódio de gente que planeja explodir pessoas para atingir seus objetivos políticos, para gente que inclusive tem cometido assassinatos para atingir e para proteger as suas convicções políticas de opiniões divergentes. Não é proteger as suas opções políticas, as suas opiniões políticas contra a censura, contra qualquer coisa. É proteger suas opiniões políticas contra o contraditório, não é? Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, nessa pesquisa, aparece com muita força e o Alexandre de Moraes, entre os brasileiros, assume uma popularidade parecida com, em termos numéricos, parecida com a votação que Lula teve na campanha eleitoral do ano passado. E o ex-presidente Lula, basicamente, está inclinado a talvez até indicar Alexandre de Moraes, claro que com a concordância dele, para ser seu sucessor em 2026. Por que isso? Porque o Lula realmente ele se encontra numa situação de preocupação com quem vai pegar o bastão daqui a 4 anos, quando ele já vai estar aí com seus bons 80 anos, não é? E tem planos de descansar, de curtir o resto da sua vida. Evidentemente que ninguém imagina o Lula se afastando da cena política, mas vai se afastar, evidentemente, do trabalho direto como presidente da República, por conta não só da idade, como também para fechar com chave de ouro uma trajetória política incrível, inigualável, não é? Que nenhum brasileiro, nenhum político brasileiro, nenhum presidente brasileiro conseguiu uma façanha igual a que Lula conseguiu ao dar a volta por cima em um cenário que ninguém imaginava que ele poderia superar, não é? O Lula venceu o judiciário, venceu a extrema-direita e se tornou o campeão de todos quantos tenham cérebro, tenham bom senso nesse país. E se configurou nestas eleições de 2022 que a maioria dos eleitores brasileiros tem bom senso, ainda que uma maioria tênue, né? E ficou demonstrado também o grau de ignorância e de fanatismo a que uma parcela gigantesca da população
brasileira, os 48% de Bolsonaro, chegou. Né? Então são pessoas que realmente precisam de cuidados, há muito inocente e útil, mas o caminho longe de polos ideológicos, não é? Polos de atração ideológicos, e sem nenhum pejorativismo em relação a isso. Os polos ideológicos mais afastados do centro, realmente eles têm uma grande resistência no Brasil, e nenhum deles, nem a esquerda, nem a direita, nem a extrema esquerda, nem aqui no Brasil nós não temos extrema esquerda, mas temos aquela esquerda mais real, não é? Mais tradicional, com pensamentos mais tradicionais de esquerda. Nenhum desses polos conseguiu aglutinar a maioria da população, e essa maioria, que ainda que não seja uma grande, enorme, esmagadora maioria, optou por um caminho centrista. Então o Lula tem realmente preocupações com a sua sucessão, porque ele é um nome au concurso. Nós precisamos usar em 2022 um nome que paira acima de convicções ideológicas, que é o Lula. Sempre foi assim, e está demonstrado que presidente que for para o embate daqui a 4 anos, não é, com um discurso ideológico como o de Bolsonaro, ou de como a esquerda autêntica, vamos dizer assim, né, mais histórica, não vai ter boas possibilidades. Quais são as possibilidades hoje? Existe o Fernando Haddad, que para a presidência sofreu derrota em 2018, mas um cenário muito difícil, apesar de que naquele ano o Lula também venceria. Configurou-se no Brasil em 2022 que o cenário de 2018 não está totalmente desmontado, pelo contrário, não é? Outro candidato, muitos já disseram, inclusive, que outro candidato que não fosse Lula não teria conseguido vencer a eleição. E o Lula sabe que nesse momento você tem eleitores de centro e até de centro-direita que votaram nele, que não teriam votado, por exemplo, no Fernando Haddad, não é? E os outros candidatos quem são? Alckmin, que perdeu feio em 2018, porque ele só aglutina mais a direita, e essa direita moderada foi de Lula, mas diante de Alckmin, um direitista se esquerdizando, já não iria para o lado de lá. Simone Tebet teve uma votação pífia, não é? Ela teria que assumir uma força que ela jamais teve e que ninguém acredita que ainda vai ter. Marina Silva, por exemplo, uma ex-candidata que foi também demolida, mais do que Alckmin, em 2018. Então, realmente há uma preocupação da parte do presidente da República com quem pode sucedê-lo daqui a 4 anos, para evitar que tudo recomece no Brasil. Porque a extrema-direita não está morta, ela está apenas desarticulada. A covardia do Bolsonaro indignou uma parte gigantesca do seu eleitorado. Então a direita e a extrema-direita estão que nem barata tonta, cada um para um lado, divididos, tal. Então realmente a vitória, ou melhor, a derrota, a vitória da centro-esquerda e a derrota da extrema-direita deixaram essa situação. O Alexandre de Moraes, ele tem uma posição ímpar nesse cenário, e essa pesquisa que eu vou comentar aqui, ela mostra tudo isso. Então vou passar aqui para os dados que eu coletei, que você pode ver aqui, sobre essa preocupação do Lula. Traumas de Dilma e 2018 fazem Lula pulverizar apostas para a sucessão em 2026. Há também a possibilidade do Flávio Dino, que tem sido muito elogiado, tal, mas ele ainda é um político do Maranhão, né? Um político sem grande cobertura nacional e desconhecido na maior parte do Brasil.
Então, realmente seria uma aposta de muito risco daqui a 4 anos, porque já ficou demonstrado muitas vezes que 4 anos não é tempo suficiente para você formar uma força capaz de vencer a acirrada disputa política no Brasil. Fernando Haddad já é um candidato com muito mais estofo, né? Teve uma grande votação em São Paulo, mas devido à juventude dele, devido ao desconhecimento no resto do Brasil, na verdade ele tem até conhecimento, mas não tem muita força entre a centro-direita. Marina Silva realmente é uma política que seria uma grande vitória, não é? Mulher negra, não é? Nordestina, então realmente é algo que seria muito bom, mas infelizmente eu acredito que ainda não teria esse estofo. E a Simone Tebet é uma estreante, muito jovem e não tem essa condição. Há até quem diga que Janja poderia suceder Lula, mas realmente a gente sabe que esse jogo político é muito bruto e precisa de um estofo maior para se eleger presidente, porque realmente há muito machismo no Brasil, então é também uma grande dificuldade. E eis que nesse cenário todo surge essa possibilidade que eu vou falar já já, mas isso tudo se coaduna com a virtual destruição de Bolsonaro politicamente e uma destruição causada por ele mesmo. Ele cometeu um suicídio político, tanto que a popularidade dele bateu o pior nível em 4 anos após os atos golpistas no STF. Essa é uma pesquisa do Instituto Quaest que mostra que neste ano a aprovação dele, a força política dele baixou logo após o golpe para 21 pontos no indicador da Quest. Então, quer dizer, realmente o Bolsonaro chega a esse ponto pelas suas próprias ações, pelo golpismo, mas também pela ação muito firme do Supremo Tribunal Federal. Não é? Então, Alexandre de Moraes e Lula dividem o mérito de ter esmagado o golpe, porque o Lula porque atraiu o apoio mundial como nunca se viu. Então, o Lula à frente. Em segundo lugar, ao Alexandre de Moraes com a sua impressionante coragem de não recuar 1 milímetro diante de tudo o que aconteceu. E ele, inclusive, manda recados, ele fica impassível, eles não conseguem nem chegar perto de tirá-lo do sério, de amedrontá-lo. Recentemente ele disse, não gosta do STF? Então o Alexandre de Moraes tem um recado para você. O ministro disse que o Poder Judiciário não existe para ser simpático. E ele tem razão. O STF não é um partido político, o STF é uma corte constitucional e, como tal, deve basicamente resistir à tentação de agir como um político, de agir com vistas a agradar a população. Ainda assim, o Alexandre de Moraes é um agente político, querendo ou não, e ele virou a bola de vez dos ataques bolsonaristas, porque realmente o ódio em cima dele decorre do fato de que ele é considerado um dos grandes, o grande responsável pela eleição do Lula. Isso não é verdade, porque tem a força política do Lula, mas o ódio do bolsonarismo contra ele mostra a importância que ele teve nesse processo. E, inclusive, agora o STF, sempre liderado por Alexandre de Moraes, ele criou uma medida aí que vai mudar muito a relação dos militares com o poder. Esse é o general Paiva, o novo comandante do Exército, e o Alexandre de Moraes e o STF decidiram que os militares golpistas
eles vão ter que se entender com o STF e não com o STM, com a Justiça Militar. Esse é um passo de gigante e está sendo dado sob a batuta de Alexandre de Moraes, que realmente é o grande promotor dessa situação. E isso é tão verdade que o Alexandre de Moraes já virou matéria da imprensa internacional o tempo inteiro, né? E aqui eu vou até passar para o português, aqui para você ver o título, né? Ele é o defensor da democracia no Brasil. Ele é realmente bom para a democracia? Pergunta uma matéria, mas que já afirma no primeiro parágrafo, na primeira frase, né, que ele é o defensor da democracia no Brasil. E isso é algo que pouca gente contesta. Claro, o Lula como um líder político, mas o Alexandre de Moraes como aquele que tinha poder para barrar os avanços ilegais do bolsonarismo, as mentiras, as fake news, as agressões a Lula. Então, os bolsonaristas falam que o Lula deve a sua eleição a Alexandre de Moraes. Deve, sim, em certa medida deve, não porque o Alexandre de Moraes deu força política para ele, ou cometeu algum ato de improbidade, algum ato de partidarismo em favor do Lula, mas porque o Alexandre de Moraes, minha amiga, meu amigo, ele impediu os ataques ilegais do bolsonarismo a ele. Então você pode ver aqui, nessa pesquisa, que foi feita pelo portal J, junto à Atlas Intel. Então, essa pesquisa ela mostra o seguinte: o Lula tem uma imagem, tem confiança de 81% dos brasileiros nessa pesquisa, a Simone Tebet de 80%, o Ciro Gomes de 50%, e outros candidatos de um pouco menos de 39% contra uma maioria que reprova. Mas o Bolsonaro ele tem uma rejeição impressionante de 91%. Agora, a avaliação dos brasileiros sobre os ministros do STF mostram o Alexandre de Moraes com 51% de imagem positiva. Não é? Além de Alexandre de Moraes ter se tornado muito conhecido, as decisões dele se tornaram cada vez mais interpretadas pelos bolsonaristas como contrárias a Jair Bolsonaro. Então, realmente, o Alexandre de Moraes, não há quem não conheça o Xandão, não é? E aqui a íntegra da pesquisa, você pode ver aqui, né? E hoje você tem essa situação no Brasil. Você confia no trabalho e nos ministros do Supremo Tribunal Federal? 45% basicamente dizem que, 44,9% dizem que confiam, e uma minoria de 43,8% diz que não confia. E isso é realmente uma mudança muito grande que se deve ao Alexandre de Moraes. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos aí já um candidato que pode, se ele quiser, evidentemente, se tornar uma grande força em 2026, evidentemente que sob a batuta do Lula, de acordo com a visão do Lula, mas ele tem mais essa opção para explorar. Evidentemente que o Alexandre de Moraes ainda tem muito tempo à frente do STF, algumas décadas, né? E em um emprego vitalício, que ele só vai abandonar aos 70 anos de idade, mas, na verdade, para trocar por uma carreira política que seria um sucesso. Basta saber se ele está disposto a essa missão. Não se sabe, isso é muito prematuro. Aparentemente, ele não parece disposto a essa missão. Mas, de qualquer forma, é algo que deve com certeza estar na cabeça do Lula, ainda que ele não diga, porque hoje isso seria interpretado e isso seria visto
vindo da boca do Lula como uma prova de que o Alexandre de Moraes foi parcial. E não é verdade, não é? Ele nunca manifestou nenhum interesse político, mas isso não muda o fato de que ele é uma opção muito interessante para suceder um presidente que já fez muito pelo Brasil e vai ter que passar o bastão em 2026. Ele poderia até ficar, mas seria com grande sacrifício, não é? Em idade avançada e com o risco de algum percalço que pudesse empanar a sua trajetória brilhante. Então o Lula quer fazer o ato final da sua vida política nesse período dos próximos 4 anos. Eu acho que isso está de bom tamanho e o Brasil precisa achar uma nova liderança para substituir o Lula, porque realmente, se isso não acontecer, o futuro fica um pouco sombrio para o nosso país. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a sua atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.